Pagador José Ricardo. Doutor Luiz Cláudio Alves, dispensa a leitura do relatório. Sim, a secretaria anota e eu concedo o prazo a Vossa Excelência pelo prazo de até 15 dias. Presidente, muito obrigado pela palavra. Cumprimento inicialmente ao senhor presidente da primeira Câmara, Cláudio José Ricardo, aos membros demais colegiados, também ao desembargador e também ao relator deste caso, também aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público, aos colegas advogados, os assistas, com presença aí, aqueles que nos acompanham, e demais que nos ouvem. Senhor presidente, sem alongar muito a respeito dos meandres mais delimitados desse caso, se trata de uma situação, vamos dizer, típica no meio imobiliário, no meio de compra e venda de imóveis. Se trata de vamos dizer assim, um pequeno incidente documental, um incidente cartorário, que poderia ter sido resolvido lamentavelmente, não foi, fora das vias judiciais. O casal em questão, a senhora Ana Adelaide e José Valdo Felipe, adquiriram a unidade, empreendimento lançado no Parque da Sena, pela Novais. Acredito que ali nas proximidades, nós conhecemos o Parque del Sol, região mais central, centro-sul de Fortaleza. Naquela situação, eles identificaram que houve a constituição de uma hipoteca sobre a unidade imóvel autônoma, a qual eles haviam adquirido da construtora. Sendo que, ao questionar a respeito desse pequeno empecilho, vamos dizer assim, para fins de alienação, para outros fins, seja de disposição de direitos de proprietários da unidade, acabaram não tendo o êxito com a construtora de obter isso dos meios extrajudiciais, ao menos ao que se alega na ação. Ao longo do processo, houve a devida apresentação do termo de quitação para que os promoventes pudessem realizar abaixo desse gravando da hipoteca de imóvel e para o cartório de imóveis. E isso foi devidamente feito, tanto é que houve reconhecimento pelos próprios promoventes quanto a este ponto a ação havia perdido o objeto. Porém, a ação não é movida apenas contra a Novais, é movida também contra o Banco Bradesco. E nesse tocante, da maior importância, da maior altíssima relevância, considerar que a causa de uma hipoteca, a razão de ser da hipoteca, deve atender aos interesses econômicos do credor. Então, caberia muito mais ao credor do que ao simples empreiteiro o interesse de manter ou não aquela pendência, aquele gravame na matrícula do imóvel. Apesar disso, a construtora Novais foi responsabilizada, a indenização que é questionada pelo recurso, a pagar o suposto dos morais, que coloca como supostos porque o casal não teve problema algum para adentrar na posse do imóvel, para exercer os direitos patrimoniais que são inerentes, não teve qualquer problema ou dificuldade para desenvolver a atividade dos atos normais da vida civil, que lhes seriam proporcionados, tendo ou não um gravame notado na matrícula do seu imóvel. Então, há que se perguntar onde está o desgaste moral, onde está o abalo psicológico, onde está a repercussão negativa na reputação dos autores, sendo que nenhum desses transtornos, ou quaisquer outros transtornos, eles passaram, senão por uma, vamos dizer assim, requer um incidente documental. Incidente documental que, ao nosso ver, não ultrapassa o mero aborrecimento. Razão pela qual, na apelação, reforça-se a necessidade de excluir a condenação por danos morais. Não obstante, excelência, e ultrapassei aqui alguns pontos que são importantes e orientalizados. O primeiro diz respeito, como já foi mencionado, a perda do objeto, como a cancelamento da hipoteca, sendo que na sentença, mesmo na própria fundamentação da sentença, houve um comentário a respeito desse cumprimento, desse ponto, que havia sido atendido espontaneamente pela Novais. No entanto, na sentença se põe a condenação ao cancelamento como se ela não houvesse feito. Neste ponto,
é preciso haver uma retificação da sentença para se excluir do total comercial, do balanço comercial deste requerimento que foi atendido. Mais do que isso, se questiona o exagero colocado fora da causa, coloca como pretensão econômica o valor inteiro do imóvel, sendo que não se questionou em momento nenhum o domínio desse imóvel. Não se trata de uma ação de luz campeão, uma ação de adjudicação compulsória. Não. O imóvel já estava registrado em nome dos compradores, dos autores. O que se questionava pura e simplesmente era um crédito hipotecário. Aliás, não sequer o crédito, mas a pendência da anotação deste crédito no matrícula. O crédito em si, eles haviam quitado, e nas contestações, quer do Bradesco, quer da Novaes, isso não foi refutado. É um ponto incontroverso. Portanto, em momento nenhum, essa matéria do crédito, ela chegou a ser debatida em si. Foi debatido a pendência dessa anotação do patrimônio. Seguindo adiante, será esse caso, o tribunal entenda, apesar desse cenário, como se dizer, desse incidente, desse tremendo mal entendido, que houve, de fato, um dano moral, que é algo que deveria pesar e deveria servir de uma espécie de compensação, qualquer coisa, onde quer que seja a origem desse abalo que tenha sido sofrido pelos autores, pode-se ao menos que haja correções a respeito dos consectáveis legais que foram estabelecidos. Porque, sendo mais específico, a aplicação do termo acordo dos juros, que foram colocados como se fosse uma espécie de evento danoso, que não ocorreu. O evento danoso seria o que? A data da averbação do crédito hipotecário. Sendo que, neste caso, o sabor da matéria eminentemente contratual, há que se entender pela aplicação do artigo 405 do Código Civil. Ou seja, pelo estabelecimento do termo inicial dos juros moratórios a partir da assinação. E mais do que isso, estabelecer a adoção da taxa legal e da atualização pelo IPCA conforme a Lei 14.905. Mais do que isso, é preciso que a assunto venha ser redimensionado, visto que nem todos os pedidos dos autores foram atendidos. E, o mais importante, como tanto o Banco Bradesco quanto a Novaes foram condenados a arcar com a indenização que seria devida ao casal adquirente, que ao menos se passa a requalificação, o redimensionamento do percentual de custos honorários caberiam a cada um dos réus. E neste caso, a sentença, com a devida bem não estabelecido por eles. São estas razões, excelência. Muito obrigado pela palavra, muito obrigado a todos. E pedimos estes termos pelo provimento total do recurso à nossa. Muito obrigado, doutor Luiz Cláudio. Parabéns, Vossa Excelência, pelo brilhantismo da ação oral que se envolveu em nome de Novaes e Freire, empreendimentos imobiliários. Mas eu levo ao colegiado que a questão aqui é singela para o caso e respeito à aplicação da súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é o seguinte: a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. Isso é matéria simulada pelo STJ, do nosso cotidiano aqui no tribunal, demandas dessa natureza. E, no caso concreto, os adquirentes, os comitês compradores, quitaram esse imóvel e não obtiveram a escrituração. Daí porque tiveram que ingressar com esta ação para obter o bem da vida correspondente. De maneira que não há dúvida de que assiste direito aos recorridos em obter essa escrituração desse imóvel. E com relação ao dano moral, que registraram condenados, tanto a Novaes e Freire como o próprio Banco Bradesco, isso resultou de uma condenação solidária diante do fato de que se tratava de uma relação de consumo. E qual seria, então, o dano moral questionado da tribuna pelo Luiz Causídio? Ora, os autores efetuaram a quitação integral do imóvel em 18 de agosto de 2021, enquanto a construtora apenas comprovou o cancelamento da hipoteca no decorrer da tramitação processual. Isso em 12 de julho de 2022.
o que representou um atraso de quase um ano, e é isso que resulta o dano moral, no caso, sob discussão. Isso, sem dúvida, causou um transtorno que ultrapassa o mero adoecimento, configurando violação anormal aos direitos da personalidade dos comitês compradores, sobretudo pela longa e injustificada mora na entrega do bem. E é por isso que eu reconheço a indenização por dano moral, que aqui no caso concreto foi arbitrada em quantia módica de R$5.000. Eu estou referendando como devida. E o único ponto em que assiste razão à primeira recorrente é em relação ao montante condenatório dos danos morais com relação aos consecutados desses acréscimos. E aqui eu digo no voto que, a partir dos juros de mora, devem ser contados a taxa de 1% ao mês, desde a data da citação até o arbitramento da obrigação do processo. E, a partir do arbitramento, deve ser aplicada apenas a taxa Selic, como fator conjunto de mora e correção, conforme os temas 99 e 112 do STJ, isso até o dia 31 de agosto de 2024, data de entrada em vigor da lei número 14.905 de 2024. Após essa data, a correção monetária deverá ser feita pelo IPCA e IBGE, conforme o artigo 389 do Código Civil de 2002, e os juros de mora pela taxa Selic subtraída do IPCA e IBGE, conforme o artigo 406 do Código Civil brasileiro. Isso está bastante evidenciado no voto, a cujo teor integral o novo causídio terá acesso dentro de poucos minutos. Esta é a minha proposta de voto, no sentido de conhecer e negar provimento ao apelo do Banco Bradesco S.A. e conhecer e dar parcial provimento ao apelo da Novaes e Freire Empreendimentos Imobiliários Limitados. Como voto do desembargador Gomes Correia. Governador, senhor presidente, eminentes pares, excelência, matéria aqui já bem pacífica, né? Acompanho Vossa Excelência. Desembargador afirma. Acompanho Vossa Excelência. Então, eu anuncio o resultado do julgamento, que já é unânime, no sentido de negar provimento ao apelo do Banco Bradesco S.A. e dar parcial provimento ao apelo de Novaes e Freire Empreendimento Imobiliário Limitado, nos termos de voto da relatoria. O julgamento é unânime, se encontra encerrado, e eu parabenizo e agradeço mais uma vez a presença do doutor Luiz Cláudio Alves de Souza. Peço, presidente, o julgamento encerrado. Na sequência, eu chamo a julgamento a apelação número 27 da pauta do PJE, relatoria do desembargador Apelato Benevides. O apelante é Oscar Amaro Lima. O apelado é o Banco Pan. Errado. Mas não? Está correto? Eu vou olhar lá no 27. No relatório. O apelante é o Oscar Amaro Lima. Está correto. O apelado é o Banco Pan S.A. Pelo apelado do Banco Pan S.A., requereu o Nacional a advogada Francisca Gisélia Dantas da Silva. No entanto, doutora Gisélia, proposta de voto do eminente relator no sentido de negar provimento ao recurso. Aí, Vossa Excelência dispensa do relatório e da sustentação oral, a secretária de anota, eu já anuncio o resultado do julgamento, que é unânime, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do próprio relator, pagador apelado Benevides, julgamento unânime, se for encerrado. Próximo é a apelação civil número 23 da pauta do PJE, também da relatoria do pagador apelado Benevides. O apelado é um banco Itaú BMG Consignado S.A. e da mesma forma que o anterior, a proposta de bloco do eminente relator é de negar provimento ao recurso. Está correto? Está correto?
Desse modo, doutora Gisélia, a senhora pensamento relatório abriu a documentação oral do que parcialmente conhecido na parte conhecida não provida. E o resultado é o que eu acabei de anunciar, julgamento encerrado. Obrigada. O voto emite relator de embargador para a televisão. A sequência é a relação civil número 136 da pauta do PJE, relatoria do desembargador Gomes Correia. Apelante é Maria Graciele Alves Braga e apelante é o Unimed Fortaleza. Pela apelante, requereu sustentação oral a advogada doutora Aida Ferreira Crisóstomo, OAB Ceará, número 34.087, traço A. Boa tarde, senhor. Pagador Gomes Correia. Cento e 136. Eu não faço parte da turma julgadora. É um exame PET-CT oncológico. Isso, excelente. Parcial de cumprimento no sentido de majorar para R$5.000 a indenização por danos morais. É isso que nós Correto, excelência. Correto. É por isso que eu já antecipo o resultado do julgamento, doutora Aida. Porque a proposta de voto do eminente relator é nesse sentido, de dar parcial provimento para majorar a indenização de R$4.000 para R$5.000. É por isso que eu indago se Vossa Excelência dispensaria a própria sustentação oral. Excelência, se possível, prosseguir. Gostaria. Deputado, fique à vontade. A senhora dispensa o relatório? Sim. Concedendo-lhe o prazo de até 15 minutos para realizar a sustentação oral perante a Câmara. Boa tarde a todos. Saúde aos eminentes desembargadores. Sinto a necessidade de ainda assim sustentar oralmente esse pedido, em virtude de, há muito tempo, acompanhar o estado de saúde da senhora Maria Graciele e também a jornada de dificuldade que ela tem ficado com o plano de saúde ao longo do seu tratamento oncológico. A decisão que se recorre é acerca da negativa de um PET scan oncológico e, inicialmente, cumpre apresentar que a parte apelante sofre de câncer há 5 anos. E, nesse período, ela precisou, no início do ano de 2023, fazer um exame de PET-CT para detectar a recidiva. Nesse momento, houve uma tentativa de negociação extrajudicial e, ainda assim, mesmo diante da necessidade do exame, este foi negado. Nesse momento, ela conseguiu fazer o exame por via de salvaguarda do judiciário e esse exame foi feito e detectada a recidiva. O exame de PET-scan, ele é um exame que ele é padrão para a detecção de recidiva. Então, dificilmente, outros exames de imagem são capazes de detectar o câncer e agir precocemente. Então, assim, nesse momento, no momento da primeira ação, a vida da autora só foi salva pelo fato de ter conseguido ter acesso a esse exame. Prosseguiu em tratamento e, ao longo do fim do ano, deste mesmo ano, do fim de 2023, necessitou repetir o exame, porque esse é o padrão de detecção de recidivas. É feito um estadiamento inicial e final para acompanhar a efetividade do tratamento. Nesse momento, fui novamente buscada, inclusive, me demonstrou surpresa que o plano, mesmo ciente de que esse exame é uma etapa necessária ao tratamento, ele foi novamente negado, certo? Hoje, a apelante, ela já passou por uma crise de leucemia, o câncer dela prossegue, e ao longo de todo esse tempo, houveram inúmeros desgastes operacionais para que
partes do tratamento fossem realizadas e, sobretudo, o exame. Então, o juízo de origem sabiamente reconheceu a abusividade da negativa, também os pressupostos legais, visto que a taxatividade mitigada do rol da ANS já foi reconhecida pelo STJ, então, exames que não constam no rol da ANS, mas que tem evidência científica, indicação médica adequada e, sobretudo, uma situação de urgência ou emergência, nesse caso, emergência, por ter quadro clínico que corre risco de lesão irreparável atestado por relatório médico. Nas duas situações, havia relatório médico devidamente informado pelo médico assistente da apelante que o exame era o único capaz de detectar e agir precocemente no tratamento da doença, né? E em virtude disso, o exame foi concedido nessas duas vezes. No entanto, mesmo sabendo da necessidade da sua repetição, foi novamente negado. E, considerando todo esse histórico de dificuldades de uma paciente já extremamente fragilizada, em momentos de imenso desgaste, não só emocional, mas também físico, eu entendo, particularmente, que para a gente alcançar a finalidade de um dano, ele tem necessariamente que ter a sua finalidade pedagógica e proibir também que essa conduta se repita. Então, entendo ser pouco razoável que, diante de toda essa situação exposta, que ainda assim o dano tenha sido a menor na segunda ação. Bem como, até pela capacidade econômica e pela insuficiência da parte apelante em relação à parte apelada, e a evidência de que o dano inicialmente aplicado não alcançou essa sua finalidade, tanto pedagógica quanto coercitória, eu entendo que cabe ainda a majoração do dano, visto que, desde a primeira ação, o dano concedido já estava numa alçada a menor da normalmente concedida para esse tipo de situação. Diante disso, reitero o pedido de majoração do dano. Agradeço, doutora Aida, pela explicação oral e passar a palavra ao representante relator, Sara Cruz Correia. No seu presidente, os pares, pese a atividade da apelante, violação de seu direito, direito patrimonial, moral, assim. Mas aqui a relatoria proposta é no sentido de nós aumentamos 25% do valor. E eu considero esse valor dentro dos parâmetros já firmados aqui na primeira Câmara de Direito Privado. Estou dando a minha proposta de volta no sentido de aumentar de 4 para 5 mil reais o dano moral, aumentando, portanto, 25% do valor fixado no primeiro grau. Inclusive, ela teve a tutela foi confirmada. A apelação ela gira em torno do valor fixado que a apelante tem, deveria ser maior. Eu voto em excelências. Canto para o Correia, para todo pedido. Agora acompanho o voto do relator. Esse pagador Benevides. Eu até examinei bem, achando que era um caso de manter, mas depois realmente o especialista tem razão. Exasperou, que implica que aumenta também os honorários. Né? Então, plena conta. Anuncio o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação nos termos do voto do relator. Julgamento encerrado. Graças a Deus, ainda.
Na sequência, apelação civil número 121 da pauta do PJE, também da relatoria do pagador por escorrer. Apelante é Antônia Aurinete Moraes Lopes e o apelado é o Banco do Brasil S.A. Pela apelante requereu sustentação oral o advogado Antônio Iago Moreira R. O AP Ceará, número 33.214. Doutor Antônio Iago se encontra presente? Doutor Iago não se encontra presente, inclusive o resultado do fundamento é bem a favor do provimento do recurso. Isso aí. Doutor Iago Moreira chamado a realizar sustentação oral, não apareceram. Eu anuncio de antemão, ou de logo, o resultado do julgamento, que é unânime, já no sistema de votação provisória, no sentido de conhecer, dar provimento ao recurso de apelação, os termos do voto do relator, desembargador, por discorrer. Unânime e encerrar. É o julgamento da apelação número 104 da pauta do PJE, foi da relatoria do desembargador Correia. O apelante é Rafael Monteiro, o apelado é Guedes Gomes Ponte. Pelo apelante, requeriu sustentação oral o advogado Eric Joseilson Abreu de Oliveira, o AP Ceará, número 54.303. O Eric? Quando ele dispensa a leitura do relatório, também a sustentação oral, doutor, porque a proposta do constituinte relator já se consolidou no sentido de prover o recurso de apelação. Como você é salarial pelo apelante, é finalidade de dispensa também a sustentação oral. Deste modo, anunciou o resultado do julgamento, que é o ganho no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto relator. O julgamento do ganho e é encerrado. Na sequência, chamar de julgamento a apelação civil número 1 do SAI. Apelante é Silvana Pereira de Farias e apelada é Maria Silva Bethlen Vieira. E também apelada a empreendimentos familiares contábil. O processo é da relatoria do desembargador pela Edriles. Pela apelante, requeriu sustentação oral, a advogada Karine Moreira de Souza. Então, a UAP estará sob o número 748. Boa tarde, doutora Karine. Você é bem-vinda. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Conselho do prazo de até 15 minutos para realizar a sua sustentação oral. Mais desembargadores, membros do Ministério Público, da Defensoria, enfim, então eu aqui chamo Karine, todos que estão na vez também 5748, para o Ceará, estou como advogada da apelante, a dona Silvana. Bom, excelentíssimos, aqui nós temos uma ação há 18 anos, processo de 2007, em que o objeto de realização por danos morais e danos materiais. Foi exarada a seguinte, o acidente, dano não conheceu, dano moral, nem dano material, foi totalmente procedente. A gente tem aqui, colocado como destaque, um trecho da sentença, a qual ela destaca da seguinte forma. Meros transtornos típicos do cotidiano não têm repercussão suficiente para causar dano moral. Vejamos, a situação, né, a qual a apelante ela passou foi sim uma situação vexatória. E isso a gente comprova tanto durante a audiência de instrução, né, durante a
com a oitiva das testemunhas trazida pela apelante, quanto também o depoimento das testemunhas das apeladas, né? Inclusive, eu já vou deixar aqui registrado que a gente pede, inclusive, a confissão feita da proposta da primeira, porque eu não sei se a sequência está assim, mas do impedimento de pagamentos, né? Eu acho que está como a primeira apelada. Né? Não se recorda de nada da época, não se recorda dos fatos, não lembra do evento, não lembra quem estava, não lembra o que aconteceu, enfim, não lembra nada, né? Não se recorda de nada. E durante a sentença, com a leitura, a sensação que se dá é que não foi considerado nada que as testemunhas da apelante viram. Né? A sensação que dá é essa. Vejamos aqui. Eu tenho um trechinho que eu citei. Há um trecho em que a juíza ela diz que há uma suposta vaia. Não há uma suposta vaia. Foi confirmado em audiência, por prova testemunhal, que houve a vaia. As duas testemunhas da apelante, elas foram assim, isso no depoimento delas bateu totalmente com o que a apelante disse na inicial. Houve essa vaia. Então, após ela questionar ali sobre aquele TPM, no menopausa, que ela foi a única que falou com ele, aparentemente ela continuou interagindo com o público, quando ela retornou, por que você escolheu o TPM? E que ela falou por quê, ela disse, então, tua vaia, merece uma vaia. Isso foi confirmado pelas testemunhas, isso não foi considerado incidência. Muito do contrário, a sentença de juíza ela relata assim, uma suposta vaia, não foi uma suposta vaia, a gente conseguiu produzir essa prova em relação a isso. Quanto ao dano, houve sim um estresse pós-traumático a esse evento. Tanto que os laudos que foram listados, aí folhas 137, 138, tem o laudo de folhas 139, que a data dele é de agosto de 2007. O evento foi 28 de julho de 2007. Então, assim, está muito próximo. Muito próximo. Não tem como desconsiderar e dizer, não houve dano, houve sim um estresse. Inclusive, a dona Silvana, até hoje, ela se encontra com essa questão do pânico, porque não é comum você se sentir normal sendo vaiada com, sei lá, cerca de 6 mil pessoas. E também foi comprovada a quantidade em audiência de instrução. Então, assim, houve também a confirmação pela testemunha, a dona Lúcia, que foi uma testemunha trazida também pela Atlante na audiência, em que ela afirma que quando ela foi questionada, né, sobre por que ter escolhido o TPM, que a atriz, que é a segunda pelada, a atriz global, a dona a Isilda, né, quando ela fala assim, TPM é uma retenção de líquido. E aí ela sai passando ali, andando, também foi confirmado, né, literatura para esse ponto. E aí, quando ela, só a apelante foi a pessoa que respondeu o TPM, então foi fácil de identificar. E quando foi questionada, ela desbalança a cabeça. Inclusive, ela resistiu ao balançar. E quando balançou, saiu a sonoplastia. Né? E por que houve esse constrangimento? Ela foi demonstrada no telão. Então, já tinha havido essa vaia, ainda teve esse episódio. Então, assim, ficou comprovado que foi uma situação vexatória. Mas percebe-se assim, aqui com a leitura da sentença, ela diz assim, o fato de ter retornado no outro dia não considera-se algo pós-traumático. Não é assim. Se, assim, eu peço até licença para fazer uma breve comparação. Se assim fôssemos comparar, então, pessoas que vivem em situação de trabalho, sei lá, são humilhadas, vamos dizer assim, um ambiente de trabalho é uma assédio moral ali, e continuam indo, faria sentido buscar o judiciário, né, para tentar reverter, para tentar considerar a indenização por dano moral por aquele assédio. Continuaram indo, enfim, tem os seus motivos. O fato dela ter retornado ao outro dia, assim, honestamente, não acho que anule toda a prova produzida que
não vejo que foi considerada inclinação por serviço. Né? Vou passar o último perfil. A única pessoa na ciência que a estrada de Cornélio, Luísa ela fala assim, que as testemunhas não alegaram que não houve essa vaia, e alegaram outra vaia. Não foi isso. Inclusive, quando as duas testemunhas da Adelante, que é a dona Maria Santos Global, ela vai falar, elas relatam que o evento foi há muito tempo, porque elas não se recordam. Quando ela é questionada por a vaia, ela diz o seguinte: acredito que sim. Não, acredito que não houve vaia. Não me recordo. Faz muito tempo. As duas testemunhas falam isso. Então, assim, não vejo realmente sentido dizer que foi uma suposta vaia. Houve vaia, foi uma situação vexatória. Causa, sim, um transtorno para quem não é acostumado a lidar com o público. Você vai a um evento que tem o tema mulheres pagamentos, né? Como foi feito até a primeira apelada, bem pagamentos, vai se falar sobre o papel da mulher, enfim. E você sai com essa sensação de constrangimento, né? nessa impotência, houve esse constrangimento e houve o dano. Em relação à comprovação, eu vou reforçar aqui. Isso foi feito, os lados também não foram considerados, mas foi feito, a laboratória do médico psiquiatra, ele relata que há um estresse pós-traumático aí em relação ao evento, descreve bem, está com uma data muito próxima, então, assim, não acho que não tenha nexo. É isso. É importante o nome dos jogadores o provimento da apelação, no sentido de reformar esse serviço de vida, totalmente procedente dos pedidos, agradeço a atenção, a palavra, passo. Concluiu, doutora? Você dá a palavra ao relator, você vai dar a palavra para o Benevite para conceder o voto. Obrigado, presidente, nosso relator, e agora também por Karine, Karine, o Judiciário Nacional, parabéns. Com tudo isso aí, através do voto suplementar e a instituição da Karine, deu-se os fatos e deram no evento promovido pela empresa Fragmentos, empreendimento Fragmentos. A ação foi tirada contra a Fragmentos e a atriz Maria Silva Bento Pereira. Nesse evento, houve, entre vários outros, houve este, onde a atriz participa, e houve essa manifestação, depois de indagação, a Fernanda Silvana Pereira. E por todas as sentenças foi da doutora Aldenize Bernardo. Aldenize, ela Barba Manuel havia me sucedido vários anos, talvez uns 15 ou mais destas varas. Não, vamos diminuir os anos, 5 anos, 6 anos. Pessoa experiente, ela não enxergou aí, considerou o método de sabor, não enxergou um tanto, uma aflição maior que caracterizasse a moral.
Pediu, venha a nobre advogada. Eu também tenho essa compreensão, estou votando aqui pelo descobrimento, mostrando nesse mesmo diapasão. Né? Foi um aborrecimento, uma piada de mau gosto, uma brincadeira de mau gosto, que a gente se expõe quando vai ali. Eu, quando ia, teve ido mesmo, show de humor e teatro, então eu ficava mais longe daqueles que estão primeiros. Porque é sempre vítima de um gracejo, de uma pergunta, começa pelo nome e tal, e depois vai indo, vai indo. A gente sabe. Que gordinho careca ali. Aí velho burro, e você aí, careca, você gordinho, velhinho, isso, aquilo. Coisa assim. Faz parte da nossa cultura, né? Do estilo brasileiro e cearense, principalmente. Ambiente artístico, né? Ambiente artístico, ter essa Liberdade de expressão. licenciosidade, né? Essa liberdade de expressão, exatamente isso. Que eu vislumbro aqui. É tanto que, e a doutora me diz esse fato, eu respeito a opinião dela, é tanto que a apelante voltou no outro dia, se ela tivesse gritando e tal. Ela voltou no outro dia, participou, né? Denotando, tremendo naqueles primeiros momentos, não tinha sido assim, uma aflição intensa. O presidente, eu e mais colegas, compreende pela carinho, eu estou conhecendo e negando o problema a insurgir. Cadê esse desembargador Everardo? Como vota o desembargador Leite? Foi, né? Não, senhor presidente. Doutora preparada. Preparada. Para isso também. Foi a primeira vez. Olha. Eu já analisei já aquele sistema provisório. Tem uma coisa bem interessante. A violência, a pastora falou agora. Ela compareceu o dia seguinte. Fez. Então, entre outros argumentos que já temos relator, houve esse constrangimento de causar aí um dano. Então, agradecido. Permaneça no trânsito. Isso aí é. Muito obrigado, desembargador Leite Albuquerque. Na sequência, eu voto eu. E eu, além de parabenizar a doutora Karine Seixas pela preciosa sustentação oral, com que se ouve muito bem, também dou as boas-vindas, já que é a primeira vez que Vossa Excelência se sustenta perante esta colega da Câmara. Mas a questão aqui é uma questão absolutamente simples, né? O que importa reter para os planos dessa questão é o entendimento de que, na abrangência da indenização por dano moral, não se protege as sensibilidades exacerbadas. E parece-me aqui ser um caso de reconhecer que a sensibilidade exacerbada da requerente não dá ensejo a esse tipo de indenização. Na verdade, são meros aborrecimentos a que todos nós estamos sujeitos à vida em sociedade. De maneira que parabenizo Vossa Excelência e, igualmente, parabenizo o eminente relator pelo judicioso voto. Já anuncio o resultado do julgamento, que é unânime, no sentido de conhecer e não prover o recurso de apelação. Julgamento encerrado. Na sequência, a apelação civil número 25 da pauta, relatoria do desembargador Everardo Pirma, a advogada Flávia Thalia Cunha de Sá, OAB 50.625, requereu sustentação oral, mas a secretaria me informa que o eminente relator está retirando o processo de mesa ou de pauta. Não, estou pedindo adiante. De mesa. O processo é retirado de mesa e o julgamento fica adiado para a próxima sessão. Na sequência, chama a julgamento a apelação civil número 76 da pauta do PJE.
O apelante é o Banco BMG SA, e o apelado é o Francisco Gonçalves da Silva. Vejam bem, aquela história que eu estava falando no começo da sessão. No roteiro, consta o contrário. Consta o apelante Francisco Gonçalves da Silva, mas, na verdade, o Francisco Gonçalves da Silva aqui é apelado. O doutor Derek Eide Sabag, Angel de Carvalho, OAB do Rio de Janeiro, número 255.939A, se encontra na sala virtual? Sim, Excelência. Doutor Derek, Vossa Excelência representa o apelado, Francisco Gonçalves, não é isso? Isso. Eu indago se dispensa tanto a leitura do relatório como a própria sustentação oral, porque o recurso do Banco BMGSA, esse recurso não está sendo conhecido. Perfeitamente. Por que não está sendo conhecido? Porque está pendente de julgamento um recurso de embargo de declaração que não foi dirimido pelo juiz de primeiro grau. E é por isso o motivo pelo qual a relatoria vota pelo não conhecimento do recurso de apelação, para que os autos retornem ao juízo de primeiro grau e ali o juízo singular decida sobre os aclaratórios ainda não dirimidos. Ok? Perfeito. Muito obrigado, Excelência. Vossa Excelência, então, dispensa a sustentação oral. É isso? Isso, dispenso. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Derek e anuncio o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de não conhecer o recurso de apelação, pelos fundamentos que eu acabei de declinar. Boa tarde, doutor. Boa tarde, doutor Derek. A sequência chama a julgamento a apelação Ciro do PJE, número 42 da pauta. Relatoria do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. Aqui também está errado. É incorreto. Na realidade, aqui, figura no roteiro consta a apelante a Porto Seguro. Mas, no entanto, a Porto Seguro aqui é apelada, porque, na verdade, a apelante é a Enel. Eu tenho esse cuidado para que não ocorra um anúncio equivocado do resultado do julgamento em um processo em que o advogado requereu sustentação oral. Pela Porto Seguro, requereu sustentação oral o doutor Rafael Cliente dos Santos, OAB São Paulo, número 278.454. Também a doutora Márcia Andréia Correia Herbert, OAB Santa Catarina, número 45.034. Os advogados se encontram presentes, doutor Rafael e doutora Márcia? Boa tarde, Excelência. Rafael, a doutora Márcia Rafael, não... Vossa Excelência falaria pela Porto Seguro, não é isso? Que é apelada? Exato. A apelante aqui é a Enel, e o recurso da Enel está sendo desprovido. Não? Por isso que eu indago se Vossa Excelência Eu abro mão, Excelência. dispensa tanto a sustentação oral como a leitura do relatório. A sentença está sendo mantida. Tá bom, Excelência. Muito obrigado. A secretaria anota, o nobre causístico, o doutor Rafael dos Santos, dispensa a leitura do relatório e a própria sustentação oral, e eu já anuncio o resultado do julgamento, que a apelação da Enel parcialmente conhecida e na parte conhecida não provida. Esteve no voto do relator, desembargador, aí, está o julgamento encerrado. Obrigado. Depois pela Enel. É aquela questão da subrogação em contrato de seguro.
danos elétricos causados a aparelhos possuídos, a seguradora indeniza e volta regressivamente contra a concessionária de energia elétrica. A apelante aqui é realmente a Indra. É porque, diante do desprovimento do recurso. Tem um julgamento da apelação civil número 82 da pauta do PJE, relatoria dos embargadores da Ricardo. Apelante é Valdeira. Tem que olhar de novo. 82. Apelante Valdeirei Souza Rodrigues. E apelado, e também apelante PS Rodrigues. Apelado Ayrton de Araújo Chagas. Pela parte apelante, que quereu citação oral, a advogada Maria Rodrigues Brígido, escrita na OAB Ceará, sob o número 49.060. Doutora Maria Rodrigues Brígido se encontra presente? Sim, Excelência. Doutora Maria, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensa, Excelência. Vossa Excelência dispõe de um prazo de até 15 minutos para realizar sua sustentação oral. Tá ótimo. Posso começar? Por favor. Pronto. Eu oportunizo para cumprimentar os nobres julgadores que se encontram aqui, bem como os colegas que se encontram tanto em sala virtual como de maneira presencial. O recurso que aqui trato hoje, ele versa sobre uma ação que tem por fundamento suposta dívida decorrente da compra de produtos oriundos de uma panificadora, proposta pelo exequente. No entanto, conforme foi demonstrado na inicial, essa realidade não condiz com a realidade dos fatos, uma vez que o exequente ele vive do ramo de panificadora e a executada nunca teve qualquer tipo de relação com essa área. A executada, em manifesta situação de dificuldade financeira, acabou contraindo empréstimo com o exequente, com juros extremamente exorbitantes, que até ela tivesse conhecimento sobre essa situação, desespero, ela realmente teve que acatar. E isso foi demonstrado no inicial do processo. Tanto é verdade que o exequente ele não trouxe qualquer tipo de comprovação acerca dessa suposta relação comercial. Ele apenas apresentou notas promissórias vazias com a suposta relação comercial, sem que isso demonstrasse de maneira alguma, comprovasse que realmente existia. Por outro lado, como Vossas Excelências devem ter conhecimento, essa prática de agiotagem ela é bem comum. E, em grande maioria das vezes, ela se dá ou através de cheques ou através de notas promissórias, como é o caso em questão. E, além disso, a executada, que no caso é a apelante, ela também trouxe por meio de comprovação através de termos de depoimentos por escritos devidamente reconhecidos em cartórios, de pessoas que conviviam com ela, que ainda não tivessem relação de amizade, mas pessoas que trabalhavam juntamente a ela, que comprovavam que conheciam essa situação. Tanto é verdade que tanto uma das testemunhas já veio a praticar negócios com essa mesma pessoa, negócios oriundos da agiotagem, e outras que eram responsáveis por levar esse dinheiro a juros. O fato é que o que se questiona aqui não é a existência ou não da dívida, mas a questão da legalidade dela, tendo em vista que essa dívida, em relação ao valor principal, ela foi paga. No entanto, é quase que impossível que a apelante venha a comprovar, tendo em vista que os valores eram pagos em espécie, até porque à época da dívida não existia a facilidade de transação bancária como existe, já que é uma dívida consideravelmente antiga. Além disso, como é conhecido, as pessoas que praticam esse tipo de conduta da agiotagem, elas não recebem os valores por meio de transferência bancária, para que não se configuram, não se
tem ali caracterizado a situação. Eles preferem 1000 vezes receber por meio de em espécie, para que não reste comprovada nenhum tipo de conduta criminosa da parte deles. Só que a gente sabe que, nos termos do Código Civil, é nulo o negócio jurídico quando for simulado. E é isso justamente que a parte apelada quis fazer nessa situação. Ela trouxe uma relação que não existe, na verdade, que é uma relação supostamente comercial, para tentar caracterizar, sendo que a apelante sempre residiu na cidade de Crateús. E o apelado, por sua vez, tem um estabelecimento numa cidade vizinha, até um pouco distante. Então, não faria sentido sequer que a apelada saísse da cidade de Crateús para comprar produtos do ramo da panificação numa padaria que sequer fica na cidade, pelo contrário, fica distante. E o pior, ao ponto de contrair uma dívida de mais de 10 mil reais, aproximadamente 12 mil reais. Então, o ponto aqui principal é, a requerida ela já pagou a dívida, a integralidade da dívida, só que realmente fica praticamente inviável que ela venha a comprovar por conta que os pagamentos eram feitos em espécie. Fato este devidamente comprovado pelas testemunhas, os testemunhos anexos aos autos. E aí, o que acontece? Infelizmente, o nobre julgador da primeira instância, ele entendeu, ele simplesmente ignorou, e ainda que não tenha nenhum tipo de comprovação. Tanto é que houve a oportunidade de réplica e o requerente não apresentou, não rebateu em momento algum a alegação da apelante, desculpa. O nobre jogador ele mandou seguir e disse que não houve comprovação mínima do fato constitutivo. Ainda que tenha sido provas testemunhais, tenham tido esclarecimento acerca da nota fiscal, das notas promissórias e tudo mais. E aí, o que acontece? Eu acredito que, em resumo, é necessário que seja conhecido e provido este recurso, porque perpetuar uma decisão dessa acaba por ensejar precedente para que outras pessoas que vivem do ramo da agiotagem utilizem isso aí no dia a dia. Falo isso por experiência própria, porque diariamente eu convivo. E ainda que a agiotagem ainda seja considerada crime, atualmente está perdendo um pouco desse caráter, porque, infelizmente, muitas decisões já legalizam esse tipo de conduta. Então, chega a gerar uma verdadeira insegurança jurídica, ao que não pode se perpetrar. E, em resumo, é isso. Eu peço o acolhimento da apelação, o conhecimento e provimento do recurso. Obrigada. Agradeço, doutora Marília Primo, pela respeitável sustentação oral. E o que importa para o destrame desse recurso de apelação é o embargador Birman compatibilizar um recurso especial repetitivo do Superior Tribunal de Justiça e um enunciado de súmula da jurisprudência também do Superior Tribunal de Justiça que se aplicam inteiramente a este caso sob julgamento. Trata-se de uma ação monitória movida com base em cheque prescrito. Não se trata de promissória, como ao contrário do que sustentou a nobre causista. Na verdade, são 2 cheques prescritos. E no julgamento do recurso repetitivo número 1.094.571 de São Paulo, repito, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que as instâncias inferiores são obrigadas a obedecer, o Superior Tribunal de Justiça afirmou o entendimento de que é desnecessária a demonstração do negócio jurídico subjacente nas ações monitórias fundadas em cheque prescrito. Ou seja, o caso aqui dos autos é uma ação monitória fundada em cheque prescrito e o repetitivo do STJ diz que, em casos dessa natureza, não é desnecessário demonstrar qual foi o negócio jurídico subjacente àqueles cheques. Por outro lado, a súmula número 531 da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite discutir a relação jurídica subjacente à emissão da cártula quando restar comprovada a visível ofensa à norma jurídica. A norma causídica sustenta que a origem desses cheques resultou de agiotagem, ou seja, uma prática reconhecidamente ilícita. Nesses casos, quando
se questionar a relação jurídica subjacente com base em conduta ilícita, é necessário uma demonstração sólida e robusta desse fato, não podendo, diante, sobretudo, do caráter ilícito dessa conduta, se presumir ou se admitir a veracidade dessas alegações com base, repito, em meras alegações ou em provas vagas imprecisas. E, desse modo, o exame dos autos conduz ao entendimento de que essa afirmação acerca da agiotagem não restou suficientemente demonstrada, muito pelo contrário, ela se baseia em alegações vagas e imprecisas, de maneira que, com essa fundamentação, eu conheço do recurso para negar-lhe provimento. Como voto o desembargador Gomes Correia. Pela Excelência, com a relatoria. Agradeço. Como voto o desembargador Birman. Foi, Vossa Excelência. Anuncio o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e não prover recurso de apelação no tempo do voto da relatoria. Julgamento encerrado, e eu agradeço mais uma vez a presença da doutora Marília Brige. Obrigada, boa tarde, excelências. Boa tarde, doutor. Na sequência, a apelação civil número 129 da pauta do PJE, relatoria do desembargador Gomes Correia. O apelante é Rinaldo Pereira de Oliveira. Pelo apelante, requereu sustentação oral o doutor José Fernandes da Silva Júnior, escrito na OAB Ceará sob o número 51.785-A. Doutor José Fernandes da Silva Júnior se encontra presente? A Secretaria informa a ausência do advogado José Fernandes da Silva Júnior, OAB Ceará, número 51.785-A, que requeriu sustentação oral pelo apelante Rinaldo Pereira de Oliveira. A apelada é a Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde. O processo é da relatoria para Gomes Correia, que é o 129 da prova do PJF. O advogado não atendeu ao chamamento para realizar a prestação oral e o resultado do julgamento, que é unânime, no sentido de conhecer, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator desembargador Gomes Correia. Julgamento encerrado. A sequência chama a julgamento, também da relatoria do desembargador Gomes Correia, apelação número 134 da pauta do PJE. Apelante é Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde. E também apelante Roberto Luiz de Souza Arruda. São apelantes e apelados. Né? Pelo senhor Roberto Luiz de Souza Arruda, que é apelante e apelado, requereu sustentação oral, o advogado José Fernandes da Silva Júnior, OAB Ceará, número 51.785-A. É o 104 da pauta do PJE. A exemplo do processo anterior, foi apregoado o doutor José Fernandes da Silva Júnior não compareceu. E eu anuncio o resultado do julgamento com a permissão do desembargador Gomes Correia, que é no sentido de conhecer e dar provimento ao apelo da Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde e com relação ao apelo de Roberto Luiz Souza Arruda, julgado prejudicado, o julgamento é unânime nos termos do voto do relator desembargador Gomes Correia. Vamos agora aos processos extra-pauta, com todos unânimes, né? Conflito de competência número 145 da pauta, relatoria do desembargador Abelardo Benevides Moraes. O resultado é o seguinte: a julgadora conheceu do conflito negativo de competência para dar provimento, declarando a competência do juízo da 13ª Vara Civil de Fortaleza, que é suscitado. O conflito de competência número 146 da pauta
relatoria do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. O resultado é o seguinte: a turma julgadora conheceu o conflito negativo de competência para negar de provimento, declarando a competência do juiz da 4ª Vara Civil de Fortaleza como suscitante. O conflito de competência número 147 da pauta, relatoria do desembargador Abelardo Benevides. O resultado é o seguinte: a turma julgadora conheceu o conflito negativo de competência para dar provimento, declarando a competência do juiz de direito da 23ª Vara Civil da comarca de Fortaleza, o suscitado. E, por último, o habeas corpus civil número 148 da pauta, impetrante a Defensoria Pública do Estado do Ceará, impetrado o juiz da 5ª Vara da Infância e Juventude da comarca de Fortaleza. Relatoria do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. O resultado é o seguinte: a turma julgadora não conheceu da ordem, não concedeu a ordem de habeas corpus. Julgamento unânime e se encontra encerrado. Com isso, caros colegas, encerramos esta sessão de julgamentos, dia 23 de julho de 2025. Eu indago aos declarados colegas se tem algum registro, observação a ser feita. Só pré-claro, não, ele conspira. Segundo o nosso nadador de Mamete, Está corretíssimo. estamos terminando bem. Apesar do atraso. Do atraso, inclusive, na próxima sessão nós vamos ter que trazer. Nós vamos compensar na próxima sessão. A do Albuquerque tem quase 300 aí. 350. Eu vou trazer a mentinha. É isso. Pode ser tarde. Não. Vou tentar agradar dois lados, né? É porque pegar a minha última sessão aqui. Aí eu não, eu vou aqui. Vixe, mas eu vou ver. Agora assim estou. Cumprimos a nossa pauta de julgamento, eu declaro encerrado. Nós cumprimos a nossa pauta de julgamento, eu declaro encerrada a sessão. Não, não.